obrigado. Bom dia. A primeira vez que eu vi uma imagem gerada por uma ferramenta de inteligência artificial, eu fiquei completamente impressionado. Fiquei surpreso, assim. Gente, que isso? Parecia uma viagem assim de LSD. Fiquei com aquela impressão de que eu tinha errado na microdose. Mas, logo depois, eu tive a impressão, me remeteu para um outro lugar, que é as imagens de um quadro do Salvador Dalí, né? Aquelas imagens totalmente surreais. Eu me lembro que era uma imagem de um cogumelo que se abria, saía outro, saía outro, saía outro. E o mais curioso é que, 100 anos atrás, em 1920, a Revolução Industrial estava na sua terceira fase, também conhecida como a Segunda Revolução Industrial. Durante essa fase, houve uma rápida industrialização e avanços tecnológicos. A tecnologia, né, da Revolução Industrial estava a todo vapor, né, incluindo a introdução da eletricidade, produção em massa, automação e expansão do setor dos transportes. A tecnologia estava tão intensa, mas tão intensa, que grande parte da população se sentia ameaçada. Artesãos, ferreiros, marceneiros, costureiros, tecelões, os criativos da época, assim como calígrafos e carroceiros, acreditavam que suas profissões estavam em xeque. O sentimento de exclusão da tecnologia, muitos não sabem, foi um dos grandes motivos do surgimento dos movimentos conservadores. Berço, logo em seguida, também em 1920, do fascismo na Itália. Mera coincidência com os tempos atuais. Foi em 1920 também que surgiu o surrealismo, um movimento artístico que causou toda uma revolução estética e literária. 100 anos depois, a inteligência artificial generativa traz novas perspectivas estéticas, mas principalmente éticas para as nossas vidas. 100 anos se passaram. E se existe uma única coisa que os futurólogos do mundo inteiro concordam, é que os próximos 20 anos vão ser mais disruptíveis, ou, para usar o termo, surreal, do que os últimos 3.200 anos, desde o surgimento da primeira escrita sistêmica. Então, a mesa sobre hoje, Inteligência Artificial na Criação, discute as mudanças nas agências, nos projetos das marcas e como a gente pode entender que esse fator está impactando o dia a dia da criação e dos projetos de marca. Então, como vocês veem, esse tema pode ser uma grande viagem, mas a gente vai começar tentando aterrissar ele ao máximo, que é querendo entender como é que a inteligência artificial já está impactando no dia a dia das agências. Então, tudo bem? Vamos começar, então. Poderia começar com a Sumara, que está aqui do meu lado, para eu entender como é que hoje tu vê que a inteligência artificial já está impactando no teu trabalho, no teu dia a dia. Bom, vou contar um pouquinho. Acho que todo mundo aqui, incluindo os planejadores, já utilizou o ChatGPT para, de alguma maneira, começar um raciocínio, funcionar como uma grande faísca, né? A gente vem, ao longo do tempo, acumulando dicas, apresentações de como construir um prompt, as famosas questões, para descobrir. E aí, falando muito do meu lado, do lado de planejamento, para descobrir quais são as necessidades do consumidor, quais são os benefícios do produto, como é que você encontra clichês na categoria, como é que você faz a inteligência artificial atuar como se fosse um especialista de automóvel, um influenciador de beleza, e que ela possa te ajudar listando 10 motivos do porquê as pessoas deveriam comprar a sua marca. A gente tem uma máxima no planejamento de que é bacana começar um planejamento com uma metáfora, uma analogia. Então, se a gente vai lançar um cream cheese de aveia, né, ao invés de ser de leite de vaca, pergunte, coloque essa informação na inteligência e diga para ela, me dê uma metáfora de alguma coisa que seja muito similar com a original, mas que ainda seja muito gostosa. E ela responde algumas coisas meio óbvias, do tipo, responde, então, um impostor convincente,
Mas ela responde coisas que não são até tão óbvias como um cordeiro na pele de um lobo, né, que já é uma subversão da lógica e que tem a ver, afinal de contas, a gente está falando de um produto saudável, mas que tem um aspecto do original. Então, nesse sentido, a gente funciona cada vez mais, porque, claro, quanto mais são os inputs, as sugestões, etc., melhor. Viram 100 ideias, 200 ideias, você, de alguma maneira, vai conseguir salvar 2 e ainda vai ter que trabalhar muito em cima daquilo. Então, acho que esse é o uso comum, que está acessível a todo mundo hoje em dia. E a gente está falando só da generativa, né? A gente tem dentro da agência o BAV, que é o maior estudo de brand tracking de marcas que existe no mundo, e hoje ele tem uma funcionalidade, que é uma funcionalidade que usa o Midjourney para entender a imagem das marcas. Então, a gente sempre, em estratégia, em pesquisa, sempre trabalhou com técnicas projetivas. Você ia para um grupo de discussão e dizia, e se essa marca fosse um automóvel? Se essa marca fosse uma celebridade? Então, hoje, o BAV já gera isso automaticamente e você consegue entender a imagem das marcas a partir de imagens de prédios, paisagens, pessoas famosas. O grupo que eu trabalho, ele estruturou essas diferentes ferramentas e hoje a gente tem isso de uma maneira ainda mais acessível. Então, eu tenho lá a aba de análise da concorrência e a inteligência automaticamente gera tabelas comparativas de tudo, de preço, de features, de targets de audiência, das recomendações de marketing, de review de cliente. Então, é muito rápido você, de alguma maneira, entender uma categoria. Eu tenho uma outra aba lá, um pouquinho mais sofisticada, que desenha persona. Então, a gente coloca, então eu tenho esse produto com esse target, são os Zênios, 25, 35 anos, no mercado brasileiro. E aí ela gera aquelas famosas personas que a gente sempre trabalhou em planejamento, com nome, idade, profissão, interesses, consumo de mídia, necessidades na vida, comportamento de compra. Ainda, análise SWOT, ainda de uma maneira um pouco básica, e aí eu acho que esse aqui vem o meu primeiro ponto, que o que é entregue hoje em dia ainda é uma entrega básica, uma entrega que eu não diria que é comum, porque, de alguma maneira, toda vez que ela gera essa informação, não é exatamente igual, né? Acho que todo mundo aqui um dia já gerou alguma informação no chat GPT, esqueceu de tirar o print, e depois, quando foi buscar, ela não existia, era outra resposta. Então, mas isso eu acho que nos obriga, apesar de, então, a gente está sempre falando, reduz o tempo, economiza tempo de trabalho, é verdade, economiza, mas faz com que a gente se obrigue a ter mais excelência, a buscar fazer diferente, porque, afinal de contas, o básico, o que é mais genérico, a ferramenta já sugeriu. Ela já sugeriu que você use influenciadores de bem-estar e de saúde para essa marca de cream cheese. Então, você se obriga, de alguma maneira, a tentar ir mais longe. A ferramenta também joga para a jornada, então você vai entender essa persona na jornada de consumo. E, mais uma vez, vai vir ali alguma coisa que é bem estruturado e que o óbvio necessariamente não significa que ele está errado, muito pelo contrário, faz sentido. Mas aí você vai pegar aquilo e vai trabalhar com toda a infinidade de informações que a gente tem hoje em dia, de informações customizadas, de informações de estudos que a gente compra, etc. Deixa eu te fazer uma perguntinha só, porque tu trouxe essa questão das imagens geradas a partir de inteligência artificial para as projetivas, né, de grupo. Antigamente, né, quando a gente fazia um grupo e tinha projetiva, geralmente eram revistas velhas, né, era aquele momento que o grupo, numa sala de espelhos, a gente colocava um cartaz na mesa e falava, agora peguem essas revistas, recortam e criam essas imagens em cima do que vocês projetaram aqui agora. Nos grupos mais sofisticados, que tinham mais verba, tu tinha um ilustrador, né, na hora ali, que ficava ilustrando as projetivas para tu sair com alguma imagem desse grupo. O resultado de hoje, dessas imagens geradas por AI, elas substituem esse papel? Eu acho que elas substituem em parte.
É porque quando você está construindo com as pessoas, você consegue entender os argumentos daquela construção. Quando ela só gera a imagem, eu não sei exatamente o porquê a inteligência tomou aquela decisão. Eu só consigo ver que determinada marca é mais conservadora, determinada marca é mais inovadora, então, mas eu não consigo entender as nuances, o que existe por detrás daquela decisão. Acaba sendo qualidades diferentes, né? Uma talvez tenha um Exato. espectro maior e a outra talvez tenha um espectro Mas mais... falando de grupos de discussão, e eu prometo que é a última funcionalidade que eu vou falar, você pode, então, dentro da ferramenta, testar a sua ideia, seu conceito, sua estratégia. Você vai escolher a categoria, o produto, e você vai escolher as personas. Então, você pode colocar lá uma persona customizada, pela própria ferramenta, ou uma persona com a qual você já está acostumado a trabalhar com a marca, mas você também pode escolher audiências que já estão lá pré-definidas, então vai ter o entusiasta de saúde, vai ter a pessoa que é um ecoativista, vai ter o millennium tecnológico. O mais interessante é que você pode testar com outras pessoas da agência, então você pode testar ali com uma persona que representa o gestor da área de pertencimento, de inclusão e de equidade e de inclusão, para ter certeza que você não cometeu nenhum bias nessa sua ideia. Ou você pode testar até com pessoas famosas. Tá? E aí, e só finalizando, o que está acontecendo no futuro é que as agências, isso a gente está formatando, estão criando personas das marcas para serem utilizadas 24/7. Então, você vai ter lá 5 inteligências artificiais que correspondem a 5 personas de Ford, por exemplo, e aí você vai ter ela sempre disponível 24/7 para testar desde um novo feature num carro até uma campanha de lançamento. Legal. Bom, isso é uma intersecção, eu acho, entre a parte de planejamento e a parte de criação, né? Agora vamos ouvir um pouco os criativos e vamos começar com o Pernil. E aí, me conta, como é que hoje tu já está trazendo inteligência artificial para os seus trabalhos? Tu tem um trabalho que, com certeza, muita gente fala que é o filme do ano, já ouvi falar que é o filme da década, que é o filme da Volkswagen, né, que traz eles, Regina e a filha, juntos. Queria entender como é que está acontecendo na UMAP essa questão de trazer inteligência artificial para dentro da criação. Eu acho, bom dia a todo mundo, antes de mais nada, eu acho basicamente que quando a gente fala de criação, criativo é um bichinho curioso, né? Então, quando sai qualquer uma dessas coisas, assim, seja o ChatGPT, Midjourney ou qualquer um outro, assim, em 2 dias já tem algum maluco, não são todos, mas algum maluco sabe mexer provavelmente melhor do que o cara que programou, que fez, sabe? Então, isso é bem interessante a gente ver. E aí, óbvio, você vê o que serve para o bem, o que ainda não está tão evoluído para acontecer, né? Mas é uma experiência bem interessante. Sou de uma época que, se você queria procurar alguma coisa, alguma informação e tal, você tinha que ir num negócio chamado CI, que era o Centro de Informações. Basicamente era isso, eram os jornalzinhos lá, todos recortados e meio indexados, para você falar, puta, queria entender sobre mitologia, porque eu acho que aqui eu vou conseguir uma analogia interessante para uma campanha. Aí você ia lá, pesquisava, obviamente sempre existiram as bibliotecas para a gente ir atrás. Uma mudança muito grande que eu vejo foi quando a gente já teve acesso à ferramenta de busca. Então, o Google, as perguntas que você fazia, não só a velocidade que você acha, mas o que você perguntava para chegar onde você queria, era bem interessante, que é como eu enxergo bastante as ferramentas hoje, sabe? Mas talvez não é o quanto ela te entrega, o segredo ainda está o jeito que você pergunta, o jeito que você faz, sabe? Assim, onde você vai guiando ela para chegar num lugar que é um lugar diferente, alguma coisa assim. Então, isso eu acho super interessante. Eu ouvi até um assunto super interessante, falando que muito, né, do desenvolvimento corporativo que teve dos anos 80 até hoje, foi muito baseado em respostas rápidas, né? Crescia, liderava dentro do universo corporativo aquele que respondia melhor. E diz que a gente está agora começando a viver uma mudança que vai bem em cima do que tu falou, que é muito mais de saber perguntar do que querer responder, né? Eu acho completamente isso, assim, que o jeito é você levar para um lugar que seja confortável. E, óbvio, todas essas ferramentas, acho que tem uma economia prática, assim, né, de tempo, que é, por exemplo, sei lá, antes, para você, quem mexe em Photoshop, eu mexia, nem sei se mexe mais nisso,
Você tinha, sei lá, quero colocar o cara na posição certa, olhando para um carro, olhando para alguma coisa. Hoje em dia, você já tem uns softwares interessantes, assim, umas inteligências artificiais, que você pega uma foto de qualquer ângulo e ela te dá do ângulo que você quiser, olhando e tal. Mas eu sempre acho isso, sabe, assim, as referências humanas, até quando você pede as coisas, mesmo em ferramenta tipo Midjourney, tudo parte muito também das tuas referências pessoais, do que você busca, né? Quando você fala assim, puta, eu queria essa cena aqui fotografada, mas como se fosse um frame de um filme do Scorsese. Ou você tem referência do Scorsese, ou você não chega na pergunta, e não chega na pergunta, você não chega na resposta. Então, eu acho isso interessante. E da Kombi, só resumindo muito, né, o fato da Maria Rita, se falou muito, né, da inteligência artificial, porque foi uma técnica que a gente usou, né, para trazer eles o mais real possível, nos dias de hoje, mas foi uma decisão absolutamente técnica. Do ponto de vista criativo, estava tudo pronto, e a gente falou assim, qual é a melhor ferramenta que hoje entrega o Melis mais real? Há 10 anos atrás, até para a Volks, quando a gente fez o lançamento do Fusca 2013, a gente teve uma ideia que era levar um Fusca 2013 para os anos 70, era até o Cazé que entrevistava as pessoas e tudo mais, para dizerem o que achavam do Fusca, e a gente, numa das imagens, trouxe o Mussum de volta. E aí, a técnica melhor na época era recortar ele de um filme deles e aplicar nesse momento. Então, ali não teve uma inteligência artificial, foi um recorte puro, uma rotoscopia, que é o que a gente chama. Hoje a técnica evoluiu, e eu acho de verdade que daqui a 10 anos, Deus queira, todo mundo se lembre dessa campanha, mas eu tenho certeza que a impressão vai ser, que nem hoje quando a gente vê Jurassic Park ou ET, sabe, que você olha e fala assim, puta, acreditavam nessa porcaria 10 anos atrás, porque o nosso olhar também fica muitíssimo mais sofisticado, né? Enfim, não sei, o Rafa também tem essa experiência com criação, pode, enfim, complementar. Total, o Rafa conta também, mas incrível. E um fator só que eu achei super interessante, que o Pernil trouxe, foi essa ideia de, talvez lá dentro da nossa equipe vai ter um profissional que sabe mais do que alguém que programou. Eu estava vendo agora, estava lendo um artigo, que no mês de agosto foi a época nos Estados Unidos que teve o maior estudo de Red Teams, né, que são aqueles hackers que eles são contratados para atacar algum sistema de inteligência artificial, para ver se ele tem falha, se ele tem alguma coisa. Eu estava vendo a lista, tem muito publicitário, especialista em marketing, além de cientistas, óbvio, de informática, de computação e cientistas de dados, mas eu vi isso, tem muita gente do nosso mercado que está lá fazendo parte desses Red Teams, que são esses hackers, que teve que ter uma autorização do presidente dos Estados Unidos, esqueci o nome agora, o Biden. O Biden para fazer esse ataque aos principais sistemas de inteligência artificial americano. Então, acho que é super interessante. Bom, Rafa também tem um dos projetos mais legais que tem, né, que é o projeto que eles fizeram para imaginar seleções de futebol femininas que não existiram por conta da proibição do futebol feminino para mulheres. Foi uma campanha que ganhou vários prêmios. Conta para a gente também aí um pouco de como é que a inteligência artificial está na criação. Primeiro, bom dia também para todo mundo. Contar que eu também estou muito nervoso, porque hoje tem São Paulo e Flamengo e... enfim, enfim, a gente não ganha um título há 10 anos, então é um dia bem impactante para mim. Mas, eu concordo muito com o Pernil nesse lugar do papel da inteligência artificial na criatividade. Eu acho que, até uma opinião meio polêmica, assim, mas eu acho que não existe criatividade sem tecnologia, de alguma forma. Eu acho que a diferença entre um criativo e um criador é o domínio da tecnologia. Aquela coisa do tipo, pensei num quadro muito foda. Se você não souber pintar esse negócio, você meio que não fez o quadro, né? E eu acho que, conforme a gente vai evoluindo a tecnologia, eu acho que hoje o AI é um pouco disso, assim, né? Eu acho que as coisas mais interessantes elas estão sendo criadas pelas pessoas que estão experimentando esse negócio, que estão tentando dominar a técnica desse negócio e misturando com o repertório que a gente vem construindo há bastante tempo, assim, nesse lugar de trazer a referência certa, de trazer um assunto que está escondido no coração das pessoas e que, se você não perguntar provavelmente para o ChatGPT, ele não vai chegar nesse nível de profundidade. Essa mistura que a gente consegue fazer de domínio de tecnologia, e eu acho que de sensibilidade humana, assim, né? Até nesse lugar
sei lá, mais espontâneo do erro, né? Que eu acho que talvez o maior risco que a gente tenha com essa história toda seja pasteurizar pelo não erro, né, das coisas, né? Tem uma história que eu não sei se é verdade, né, mas que a própria shape da garrafa de Coca-Cola é um erro, né? Que brifaram para o designer assim, putz, eu quero uma garrafa de Coca-Cola que um vidro a pessoa consiga sentir no escuro aquilo, né? De tão único, de tão incrível que é aquilo. E aí o cara confundiu Coke com Cocoa e fez a garrafa de Coca-Cola na base da fruta, né, do cacau. E é uma das garrafas mais icônicas que a gente tem na nossa história. Eu fico me perguntando o quanto de espontaneidade, né, a gente tem nas coisas mais brilhantes que a gente consome. Assim. Eu acho que a gente tem que conseguir misturar esse domínio de tecnologia e uma paixão por dominar esse negócio com o que a gente é apaixonado por fazer, com as coisas com a espontaneidade que a gente consegue colocar na criatividade. Não, super interessante. Mas, ao mesmo tempo, em cima dessa tua reflexão, e até um dos que depois eu já passo para a Ju para perguntar, essa questão, né? Muita gente fala que toda essa questão de inteligência artificial, ela está trazendo, na verdade, uma democratização, né, do fazer criativo, né? Que as pessoas conseguem hoje digitar um texto de PR, conseguem criar uma imagem, e parece que sempre a gente teve essa impressão de que o criativo sempre se destacou, né, entre as pessoas, né? O criativo sempre vai para aquele lugar mais perto, né, de um semideus, de um lugar assim mais, num outro lugar no panteão. Essa é um pouco da minha questão, né? No momento que criam-se ferramentas, essas ferramentas dão acesso a mais pessoas serem criativas. A gente está falando, assim como o Pernil falou da era da informação, né? Pô, um dia existiu, né, a era da informação, a informação se tornou tão acessível, milhões de blogueiros viraram jornalistas, os editoriais, né? Pô, uma revista Vogue, há 10 anos atrás, no Brasil, ela tinha 100 mil exemplares, eram 100 mil exemplares a tiragem dela. Hoje, a Virgínia, numa live que ela abre, tem 800 mil pessoas, né? Teve aí uma total mudança no universo editorial na era da informação. Ju, o que tu acha que agora a gente está entrando nesse lugar que coloca, querendo ou não, algumas ferramentas que democratizam a criatividade? Que cenário que tu acha que a gente está por vir aí? Bom, primeiro, bom dia, pessoal. Eu acho que o que a inteligência artificial tem de mais interessante, no meu ponto de vista, é um pouco desse empoderamento que ela dá para quem não é do nosso universo. Eu acho que talvez seja um pouco um momento da gente dividir privilégios em vários aspectos da sociedade, talvez seja um pouco da gente dividir esse privilégio desse lugar do criativo. A gente fez um projeto que eu acho que tem muito a ver com isso, que é o Autism Journey, que é um projeto que fala sobre justamente esse poder que você dá para o seu usuário final, para o seu consumidor, de co-criar com você usando a inteligência artificial. A gente pegou uma base de comunicação para indivíduos que têm autismo profundo, que chama PECS. Na verdade, é um sistema bem antigo de cards, que você usa para se comunicar com, principalmente, indivíduos que têm problemas de comunicação, que são autistas profundos não verbais, e que, principalmente crianças, os pais têm muita dificuldade ali, relataram para a gente alguma dificuldade de se comunicar. E esses PECs foram criados há mais de 30 anos. A gente ficou pensando muito e cruzando esse universo com uma outra verdade que a gente escutou muito de pais que têm crianças autistas, que são o hiperfoco que essas crianças têm. Então, esses cards, esses PECs, eles dão ordens muito básicas, assim, beber água, brincar, ir ao banheiro, são bonequinhos fazendo essas ações de uma maneira super simples. Só que se você tem esse card, você coloca para uma criança com hiperfoco em dinossauro, esse card, por exemplo, você vai ter um grau de atenção dela. Mas se ela tem um hiperfoco em dinossauro, e ela adora tudo que é de dinossauro, e você coloca um dinossauro tomando água, você vai ter muito mais atenção dela.
Então, a gente pensou no que a inteligência artificial podia agregar do ponto de vista do que só ela pode fazer, sabe? Do que é próprio da inteligência artificial do nosso tempo. E o próprio da inteligência artificial do nosso tempo é esse empoderamento que ele dá para qualquer pessoa poder colocar um prompt, uma meia dúzia de palavras, e criar uma imagem. A gente pensou, pô, aí tem alguma coisa, porque eu consigo personalizar essa experiência num lugar em que só eu sei qual é o hiperfoco da criança com quem eu convivo, ou desse indivíduo com quem eu convivo. Mas aí, bom, até esse ponto, a gente pensava, tá, mas aí qualquer pessoa que entrar no Midjourney ou no Dali e digitar lá dinossauro bebendo água vai ter essa experiência. Aí, o que a gente fez, uma outra camada que eu acho que é interessante? A gente pegou uma assessoria para fazer de acessibilidade digital. E a gente estudou profundamente quais eram, com especialistas, claro, mas quais eram as características de design que são mais agradáveis e que vão ser melhor recebidas para esses indivíduos. Então, se você entra no site hoje e coloca um dinossauro bebendo água, ele vai aparecer um dinossauro bebendo água da inteligência artificial. Mas ele vai aparecer com um contraste que é mais agradável, ele vai aparecer com fontes que são mais agradáveis para esse recorte da população. Então, eu acho que quando a gente pega a tecnologia, e eu concordo muito com o Rafa que não tem criatividade sem tecnologia, mas quando a gente entende o que tem de único naquela tecnologia e traz ela para dentro dessa ideia, aí eu acho que a gente consegue chegar num resultado que é realmente criativo, sabe? Acho que é por aí. Nossa, eu adorei esse teu ponto, porque, de fato, eles foram atrás do que era a única coisa que a tecnologia, ou a única não, né? Única ou as únicas coisas que a tecnologia entregava. Mas agora eu gostaria de fazer a pergunta ao contrário, né? Essa pergunta ao contrário tem um pouco a ver com o que o Rafa falou, e eu acho que qualquer um de vocês pode sentir a vontade de responder, que é o que nós temos de único, né? O Rafa já trouxe uma que é a espontaneidade, né? Não tem inteligência artificial, ela não é espontânea. Outro ponto que eu gostaria de acrescentar também é desobediência, né? Muito da criatividade tem a ver com a desobediência. A inteligência artificial, ela não é desobediente. Daí as pessoas falam, não, mas como assim? Às vezes ela não é, porque dentro da construção da matriz dela, teve algumas barras de proteção que tem ali espaço para entrar uma força externa e corromper ela. Não que ela, por si só, é desobediente, diferente dos criativos, que por si só podem ser desobedientes. Teria algum outro fator que nos fazem únicos nesse momento? Eu acho que sempre, voltando um pouco no exemplo que eu dei de montar personas que estarão sempre acessíveis ali para que você possa testar um pouco de tudo, parece muito bacana no começo. Imagina, você vai sentar para brainstormar alguma coisa, chama lá o parça, né, a inteligência artificial, para sentar com você na mesa no bar, comer uma coxinha e começar a discutir. Agora, dependendo da forma como a gente usa isso, a gente vai começar a usar para microdecisões, porque se tem alguma coisa ali que representa seu consumidor, está 24/7 disponível para você, qualquer coisa será perguntada para essa inteligência. E aí você tem uma coisa que é, primeiro, essa inteligência não tem aquele gut feelings, né, no sentido daquela sensação de intuição daquilo. Ela está, de alguma maneira, alimentada só por coisas que foram do passado e que, de alguma forma, ela reproduz. Então, já pelo menos hoje em dia, tem mais dificuldade de encontrar alguma coisa nova. Dá para replicar emoções? Dá. Tem um AI sendo desenvolvido pela Universidade de Colômbia que ele está sendo treinado para fazer humor, e que talvez seja uma das coisas mais sensíveis, mais humanas. Você fazer alguém rir é algo muito... E que, porque segundo essa cientista que se diz não criativa, e que por isso foi estudar a criatividade teria um padrão, e você poderia estruturar este padrão. E que mesmo o humor, quando ele subverte a lógica, também, de alguma maneira, poderia ser transformado em fórmulas, né? Os resultados até agora são bem tristes, assim, são bem no sentido de que são bem ruins, mas de alguma maneira até mesmo as emoções humanas existem hoje pesquisas tentando simular isso. Legal. Esse fator também das emoções a gente vê, né?
volta para padrões, como tu falou, né? Nos Estados Unidos, Japão, Alemanha já existem, né? Já estão muito avançados em alfabetos emocionais. O Brasil, eu vi uma reportagem recente do Ronaldo Lemos, onde ele fala que o Brasil ainda está engatinhando nessa parte de desenvolvimento dos alfabetos emocionais dentro da computação. Eu acho também uma coisa, só complementando, acho que a imprevisibilidade é uma coisa muito humana, assim, sabe? E isso eu adoro aquele manifesto da Apple, né, o Crazy Ones, que é isso, são os caras que têm a capacidade de encaixar as pecinhas redondas nos buracos quadrados, sabe? É assim, é fazer o que é inimaginável, assim, eu acho isso muito interessante, acho que é o que diferencia muito a gente. E complementando até uma coisa que você falou, eu acho que com essas ferramentas fica muito mais fácil fazer o medíocre do ponto de vista de mediano mesmo, né? Medíocre está muito mais acessível para todo mundo, né? Vai ser muito mais fácil, com muito menos recurso, muito mais rápido. E aí é mais um motivo para a gente aí que está todo mundo nessa sala tentar fazer o que vai me dar essa diferença para sair dessa linha média que vai ser super, que tem sido, acho que cada vez mais fácil conseguir, sabe? Total. A Paula, minha sócia, estava agora recente também lá na Future Lab, em Londres, e ela estava dizendo isso, que a palavra que usam muito para os criativos é a ideia de reimaginar. Né? Porque agora tu consegue fazer tantos cruzamentos, né? O teu repertório consegue trazer tantos novos substratos que faz com que tu pegue aquilo e consiga reimaginar, né? Numa velocidade ainda maior. Rafa, tem aí alguma perspectiva para nós sobre esse assunto? Não, eu acho também, eu acho legal também pensar criatividade, a gente sempre tem que pensar na audiência, né? E quando eu vejo essa democratização do AI, me lembra muito o começo do Instagram, onde todo mundo conseguiu aplicar filtro numa foto e a gente parecia que, putz, a fotografia vai acabar, né, meu? Porque agora tem um lo-fi que você bota em cima ali e a coisa não acontece mais. Eu acho que eu fico imaginando esse feed cheio de 3D de AI, né? E aí, quando você falou da Virgínia, me bate um negócio que é, putz, se a imagem ela está mais fácil de fazer, talvez essa espontaneidade de um creator, né, ela consiga perdurar por mais tempo, né? Talvez talvez essa galera até já esteja se destacando por uma questão, por já conseguir colocar essas emoções humanas que são difíceis da gente perceber no jeito que elas produzem conteúdo, né? Enquanto, sei lá, as marcas, as empresas, elas estão usando, sei lá, software de automatização de layout no Instagram, 5 coisas que você faz, usando o chat GPT para escrever roteiro de post, enquanto essa galera ela abre uma live e expressa a emoção do que está acontecendo. E eu acho que a criatividade é muito sobre isso, né? Sobre a gente conseguir divergir do padrão, né? Eu acho que se o padrão for massificado nessa construção, pô, a gente vai ter esse trabalho de encontrar de novo o que vai divergir, e é um exercício diário. Acho que assim, o que funcionar num dia já não funciona no outro, numa velocidade muito grande. Mas acho que essa é a coisa mais legal também, né, de estar nessa indústria nesse momento, assim. Não, total. Até fazendo uma referência sobre a introdução lá, né? Artesãos, ferreiros, marceneiros, né? Não é que eles foram extintos, mas os que tinham ali, os que tiveram melhor trabalho, muitos deles foram levados a um estado da arte. Enquanto a gente vê que, de fato, alguns perderam para a indústria, teve outros que subiram ainda mais para um lugar mais próximo, né, da Fine Arts. Ju, eu vejo teus projetos todos, né, o do Hermeto para Budweiser, esse mesmo do autismo, eu vejo teus projetos, eles têm uma questão empática muito grande, né, com o objeto onde tu usa a tua criatividade. Queria que tu nos contasse também um pouco como é que eu vejo que a inteligência artificial é bem coadjuvante nesse teu processo, né? Como é que tu faz essa mistura, né, de trabalhar o teu lado humano com o lado da inteligência artificial para chegar nesses resultados tão legais? Obrigada. Mas eu acho que a inteligência artificial ou todas essas tecnologias que a gente usa para fazer, elas são coadjuvantes em certo ponto, porque, de fato, o que a gente está tentando alcançar é um pouco dessa intimidade com as pessoas, que também é muito sobre o que eu acho que a inteligência artificial vai falar daqui para frente, sabe? Essa relação de intimidade que você tem com o usuário final, com o público de uma maneira geral. E eu acho que quando a gente usa a tecnologia,
dentro desse cenário, dessa intimidade, pode até parecer uma coisa distante, porque a gente está acostumado a ver a tecnologia, eu digo, acho que todos nós, públicos comuns, que não somos especialistas em tecnologia, acho que a gente está muito acostumado a vê-la com uma certa vilania, assim, acho que tem uma coisa meio da ficção científica, sabe, da tecnologia que está lá. Mas, do outro ponto de vista, eu acho que a tecnologia hoje é muito do que tem mais informação sobre você. Então, a tecnologia é o que acabou nos transformando em pessoas muito próximas, em fazer leituras de pessoas, em fazer leitura do que você se interessa. E eu acho que, de certa maneira, quando a gente quer buscar essa intimidade com as pessoas, quando a gente quer alcançar as pessoas, usar a tecnologia, ela fica coadjuvante, mas só na forma. Eu acho que no cerne ela não é tão coadjuvante, sabe? E você estava falando uma coisa interessante sobre fazer perguntas. Eu me lembrei muito do que só a inteligência artificial tem. Eu queria só voltar nisso muito rápido, porque eu me lembrei muito de duas frases que eu acho que são muito interessantes. Uma do lançamento do Google agora, que o pessoal do Google, o especialista do Google, claro que eu não vou lembrar o nome agora, porque quando a gente está na palestra, a gente nunca vai lembrar o nome. Mas ele fala muito assim, a inteligência artificial tem tudo, mas não tem bom senso. E eu acho que bom senso é, assim, um conceito abstrato, mas que é ouro no que a gente está falando, sabe? Eu acho que a inteligência, eu diria que se tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, é bom senso. Ela te dá 1 milhão de opções e você vai para o bom senso. E só para encerrar, a última frase que eu também lembrei, uma frase dos anos 70, perguntaram também para um especialista, você acha que um dia a máquina vai pensar que nem um ser humano? E daí ele fala assim, a máquina vai pensar, mas não como um ser humano, como os aviões não voam como pássaros. Então, Boa. assim, acho que a gente vai ter sempre um componente humano nisso. Não, muito legal. Gostei, né? A gente já trouxe aqui algumas palavras, né? A gente trouxe a questão da intimidade, bom senso, desobediência, espontaneidade. Né? O Pernil também trouxe a questão, né, do acaso, da improbabilidade, né, que a gente, os humanos, tem também de reagir em cima de algum acontecimento que possa ter ocorrido antes mesmo de ter sido registrado dentro da internet. Bom, a gente já está terminando, falta um pouco tempo, então acho legal também cada um poder dar um recado, falar alguma coisa. Sumara, fica à vontade. Acho que primeiro, só pegando esse último ponto do Pernil sobre o mediano, a gente sabe que criatividade e economia andam sempre juntas, então tem uma série de teorias econômicas sobre isso, e uma delas mostra que quanto maior a competitividade, maior a criatividade, né? Mas que, quando essa competitividade ela extrapola todos os limites e fica excessiva, começa, de alguma maneira, a dar uma certa preguiça de você tentar fazer as coisas de um jeito diferente. E que, com a tonelada de coisas que uma inteligência artificial pode produzir, o que acontece é que os intermediários, aqueles que são medianos, vão desistir no meio do caminho. Então, tem esse paradoxo que, a princípio, ela democratiza e faz pessoas, assim como as redes sociais antigamente, que eram criativas, mas não tinham processo de produção, poderem entrar, mas, ao mesmo tempo, provavelmente, no futuro, ela seleciona e vai, de alguma maneira, nos deixar melhores, né, ou, de alguma maneira, tendo que o tempo inteiro a gente se exceder. E aí, uma última coisa só que eu queria dizer é que tem uma coisa interessante sobre... Normalmente, as grandes tecnologias, elas causam gaps geracionais, né? E aqui a gente sabe que parte de um bom prompt vem de repertório, vem de bagagem cultural, Então, pela primeira vez, talvez a gente beneficie pessoas que têm experiência, que estão há mais tempo no mercado de trabalho, que sabem como orientar isso, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Mas, por fim, sim, claro, ela ajuda muito. Antes mesmo de vir para cá, eu fui lá e coloquei vários pensamentos sobre inteligência artificial, reflexões, etc. Disse, gera um artigo, por favor, de 700 palavras, com o tom de um MBA. Então, ela vai, de alguma maneira, fazer com que pessoas que não têm a arte da palavra, que não têm a arte de juntar uma coisa na outra, mas que têm bons pensamentos, possam, de alguma maneira, ter aqueles pensamentos refletidos em alguma coisa mais estruturada. Legal. Esse ponto, eu acho que é um ponto que é um paradoxo ao mesmo tempo, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma geração mais velha, que tem mais repertório, a gente também tem uma geração
mais nova, que também é muito nativa dentro da tecnologia, né? Se a gente também pegar nos anos 80, as principais pessoas que detinham o principal repertório, vamos supor, de novo, levando para o universo da moda, com certeza hoje não tem nenhum, se tu pegar exatamente quais são os 20 profissionais que hoje são os maiores influentes dentro do universo da moda. É óbvio que a gente até conversou sobre isso, e a moda em si ela se flexibilizou, né? Ela não tem o mesmo significado, né? O significado ele também é mutável. Então é um paradoxo meio interessante. São muito mais fáceis do que talvez qualquer, ou pelo menos as atuais, né? Elas são muito mais fáceis do que qualquer outra tecnologia mais recente. Até as próprias redes sociais são mais complicadas do que a inteligência artificial, pelo menos as atuais que a gente Legal. E aí, gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Nosso tempo está encerrando. Vou fazer só um jabá de um amigo, assim, porque eu acho que é uma das poucas pessoas, assim, que eu... Assim, enfim, a gente tem um grupo de estudo gigantesco lá que é um grupo de WhatsApp, né? Um grupo de estudo meio too much. Mas é um grupo de WhatsApp que a gente fica trocando prompts, a gente fica alimentando isso, né? Mas, então, por mais que isso esteja difuso, acho que tem essa pessoa aqui, ele tem um perfil que chama The Acid Times. Eu acho que ele consegue unir um pouco do que a gente está falando, assim, de um repertório absurdo, uma inteligência de cultura foda, com um domínio de técnica desse negócio, né? Eu acho que o perfil dele, assim, as coisas que ele está criando ali, eu acho que é muito um lugar para a gente olhar, assim, para a gente se inspirar, assim. Demais. Só um jabazinho. Pernil, Ju. Não, eu acho que uma coisa que é importante a gente ter em mente, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial e criatividade dentro das agências, eu acho que no dia a dia a gente tem usado essas ferramentas todas para elaborar as nossas ideias e para dar um pouco de visibilidade, um pouco menos de abstração e trazer um pouco mais para o palpável o que a gente está pensando. E aí eu acho que tem um ponto que é super importante a gente colocar e que eu não vejo as pessoas falando tanto sobre, que é tudo que a gente todas as palavras que a gente alimenta essa inteligência artificial, de alguma maneira ela está puxando de uma base de dados e, de alguma maneira, essa base de dados foi traduzida numa linguagem computacional e rotulada de um jeito que você não sabe se você quer ser rotulado dessa maneira, você não sabe como você está sendo rotulado. Se a inteligência artificial olha para a sua foto e te enxerga como uma pessoa de sucesso ou como uma pessoa de fracasso, ou quais são as suas chances. E a Sumara tocou num ponto muito interessante no começo, que a gente sabe o resultado, mas a gente não sabe como é que ela chegou no resultado. E aí, quando o pessoal do Google fala muito sobre a inteligência artificial não ter bom senso, eu queria trazer, para finalizar, só essa provocação mesmo. A gente ter sempre em mente que ela vai trazer para você todos os viéses da sociedade em algum ponto. Então, o bom senso, ele se destaca e ele pode ser o nosso ponto de virada nesse sentido. A gente entender que as nossas ideias, elas não devem ser norteadas pela rotulagem que a linguagem computacional fez de você, e sim pelo que você está pensando de verdade. Não, esse é incrível, e acho que esse teu ponto ele complementa bem o que o Rafa falou, né? Por mais que tu possa ter repertório, por mais que tu possa ter técnica, tem uma outra questão também, que as gerações que vêm, elas atropelam muito as gerações que já estão aí, é a questão da linguagem, né? A linguagem, ela é um fator que participa muito dessa composição, né? E quando eu falei ali a questão dos alfabetos emocionais dentro da computação, é porque, de fato, a gente não tem desenvolvido em português. Então, a gente acaba, né, importando muito uma cultura do padrão americano, uma cultura do padrão eurocentrista, por não estar aqui dentro tendo ainda uma inovação para esse tipo de desenvolvimento. Pernil, é contigo a finaleira. Minuto, né? Não, tem uma coisa para complementar, assim, eu adoro esses guias do que fazer, principalmente mídia social, essas coisas, sabe, essas regrinhas, tem que aparecer marca no primeiro segundo, tem que fazer tal coisa, não pode ter som, tem que ser no horizontal, enfim, cada plataforma tem suas, e eu acho que elas funcionam dentro, de novo, que eu sempre bato nessa tecla, dentro do que é médio, né? Mas essa é uma puta chance da gente fazer o contrário e mostrar que funciona e que pode funcionar muito melhor. Não vai ser sempre, vai ser arriscado, a gente vai tomar mais porrada do que ser feliz, mas
se é uma dica, assim, vamos continuar a ser teimosos como todo ser humano é, que eu acho que vai levar a gente longe. Legal. Eu Então, concordo, só ia dizer que eu concordo muito com isso. Eu acho até porque ela vai estar, a resposta agora está acessível para todo mundo. Todo mundo, ok, as respostas não são sempre as mesmas, mas todo mundo, de alguma maneira, se a gente, a gente vai ter que errar muito mais, vai ter que arriscar muito mais, vai ter, porque o óbvio, o mais genérico já vem ali. Então, é bom até porque a gente sabe de onde partir. Mas que, com certeza, e eu vejo isso como um incremento de qualidade como um todo, não só da criatividade, desde a parte da entrega estratégica até para que a gente possa, de alguma maneira, se exigir para ir mais longe. bom, para terminar, nosso tempo acabou. Eu gostaria de fazer um convite a vocês que falem sobre inteligência artificial. Não tenham vergonha de perguntar. Perguntem, discutem. Não, esse tema ele ainda está num campo fértil muito largo, né? A gente estava conversando ontem. Quando eu vendia box 1824 para a CIT, faço parte do board da CIT. A CIT é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e está liderando muito essa parte de inteligência artificial. E eu vejo que as discussões do conselho, que tem 18 pessoas, dessas 18 pessoas, 15 são engenheiros da computação, elas não são tão diferentes das conversas que a gente está tendo no bar sobre inteligência artificial. Então, fiquem à vontade, dentro dos grupos de escuta, não tem problema de errar, é uma grande viagem, mas essa viagem está presente no nosso dia a dia. Então, é isso, quero agradecer a todos os convidados e obrigado aí pelo Clube de Criação. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bom dia para vocês. Obrigada. Obrigada, gente.